Olá, meu nome é Renata Moraes e esse é o Realiza Mulher, um programa que ajuda você a impulsionar a sua carreira, a se inspirar e a buscar um caminho de realização e satisfação profissional. Hoje a gente está aqui para discutir um assunto que pode ser controverso, gera angústias e algumas reflexões para a vida e para a carreira da mulher, que é o retorno da licença maternidade. E para bater esse papo com a gente tem aqui a Isabel Musnick, da área de Relações com Investidores da São Carlos Empreendimentos, e temos a Sônia Sertório, que é enfermeira obstétrica e também consultora em sono materno infantil. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada ao Espaço ao Vivo e obrigada à InfoSubeta pela primeira iniciativa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Renata, esse convite fantástico, com essa ideia muito inspiradora, que isso traga muitos frutos para muitas mulheres. Legal. A gente vai começar a bater esse papo falando um pouquinho como foi a experiência de vocês ao se tornarem mães. Vocês duas sempre foram profissionais que buscaram crescimento, né? A Isabel é economista, estudou na PUC do Rio de Janeiro, foi fazer um mestrado em finanças fora, na Universidade de Princeton. Quando voltou, teve por um bom tempo uma carreira muito dinâmica de bancos, fundos de private equity. E aí tem uma filhinha hoje de 1 ano que trouxe algumas reflexões para a carreira. A Sônia se formou em enfermagem na Unicamp, depois fez uma especialização em obstetrícia neonatal na USP, foi enfermeira de grandes hospitais e hoje, com as duas filhas, né, uma de 8 e uma de 5 anos, tem dado também uma guinada no novo rumo de carreira acadêmica e também como consultora em sono materno infantil. Como é que foi para vocês o momento em que vocês descobriram que estavam grávidas? Que tipo de reflexões vocês fizeram pensando na carreira? Em primeiro lugar, eu me planejei para realizar esse sonho da maternidade. Então, estar num negócio, num trabalho e pensar numa gravidez, acho que para toda mulher gera muita dúvida, angústia, medo. Então, eu fiz esse planejamento em relação a que momento que isso iria acontecer. Isso acho que foi um dos pilares fundamentais de trazer um pouco mais de segurança. Mas nem sempre isso é possível, porque em alguns momentos essa gravidez acontece de uma forma não tão planejada. Como é que você planejou? Eu planejei a época que era melhor, de acordo com o meu trabalho, qual era o momento melhor para que essa gestação acontecesse, não só pelo acontecimento da gestação, mas principalmente para o momento do nascimento, o mês do nascimento. Legal. E você, Isabel, como é que foi no seu caso? A minha experiência foi um pouco menos planejada, eu já estava casada há 2 anos, e era o meu sonho ser mãe, então assim, já era esperado na empresa onde eu trabalhava, que eu fosse mãe algum dia no futuro próximo. Mas assim, eu confesso que eu deixei a coisa fluir, eu já tinha muita vontade de mudar de área, fazer uma área mais comercial, tá na frente dos investidores, então era uma vontade de mudar, mas nunca era o momento. Por quê? Porque você está sempre no dia a dia correndo com os projetos, e aí, assim, acho que entrando num próximo passo dessa conversa, a licença te dá um break suficiente para você repensar e falar, bom, é realmente nessa hora que eu vou mudar de área. Então, assim, eu me aproveitei desse momento, né? Engravidei, a empresa levou isso super numa boa, já estava lá há alguns anos, mas foi uma coisa bem fluida, bem menos planejada do que a experiência da Sônia. E como é que foi para você planejar isso, Sônia? Você passou alguns meses depois fora, né? Você chegou a negociar no trabalho? Você pensava em ficar quanto tempo fora? Então, eu não tive um planejamento em relação a quanto tempo ficaria fora, porque eu ia usufruir somente do período da licença maternidade, que eram os 4 meses. Mas como na época eu estava na universidade, né, estava dando aulas, eu me programei para ficar um semestre todo fora. Então eu fiquei um semestre, que eram 4 meses de aula, mais o período das férias, julho e dezembro. Então quando eu retornei, minha filha estava com 6 meses e meio de idade. Ótimo, e aí você teve a segunda depois? Sim, e a segunda seguiu os mesmos passos. Contanto que as duas nasceram no mesmo mês, as duas são do mês de julho. Você replicou o planejamento. Exatamente, deu certo, então segui o mesmo caminho. Mas isso nem sempre é possível. Muitas mulheres acabam tendo esse dilema, né? Que momento exato isso deve acontecer? Então eu acho que o mais importante para todas elas é ter um planejamento mais ou menos de acordo com a época do ano, a época em que ela está nesse trabalho, que projetos estão por vir para que ela tenha essa organização. Mas nem sempre é possível. De fato, né? Às vezes a pessoa fica alguns meses tentando engravidar e é sempre uma notícia bem-vinda
seja no mês que vier, né? Exatamente. Mas legal conseguir planejar ali se você consegue na tua dinâmica de vida, naquele momento, balancear todas as responsabilidades diferentes, né? E com você, Bel, você aproveitou para mudar de carreira durante o período da licença maternidade. Já era uma reflexão que você estava fazendo, né? Mas em que ponto o fato de você ter se tornado mãe afetou o teu plano de carreira? Afeta na medida que você muda completamente a sua rotina, né? Não só em termos de dia a dia mesmo, coisas concretas, também uma revolução de hormônios e sentimentos, é uma paixão louca, você não consegue ficar olhando para mais para nada, aquela coisa fofa na sua frente, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, né? Sua carreira, tudo que você planejou e se esforçou tanto, estudou tanto, se preparou. Então eu acho o seguinte, duas coisas. Primeiro, a mulher tem que levar isso de uma forma razoavelmente tranquila. Eu acho que um empregador que sabe da qualidade do seu trabalho, então aquilo que, né, a gente havia conversado antes até de estar aqui nessa entrevista, nesse momento. Ralar muito, assim, se esforçar, mostrar para que você veio, tá ali realmente de corpo presente por inteiro antes de você ter o seu filho, para que na hora que isso aconteça, você consegue ter uma imagem no trabalho de um empregador que pode olhar e falar assim, olha, ela é boa mesmo, vamos investir nessa pessoa, ela vai passar por um momento que precisa de apoio, acho que a palavra é essa, precisa sim de apoio de um empregador que entenda o seu momento para que você faça essa transição, que é um pouco conturbada no início, mas você consegue, com um pouco de planejamento, um pouco de paciência. Tem dias que a criança não come, tem dia que come, tem dia que dorme. Então, assim, não dá para planejar tudo, né? Mas, assim, você vai levando e as coisas vão fluindo e vão melhorando. Assim, as crianças, minha filha já tem 1 ano hoje, é muito mais fácil fazer esse tipo de planejamento. Onde é que eu vou, quando é que eu vou, o horário que eu vou, enfim. Então, não ficar estressada achando que não planejou, não deu para fazer certinho. Dá para fazer, só que exige um pouco de paciência, não só da própria mãe, como também do empregador. E muita conversa, ao falar, olha, minha filha está doente, eu vou trabalhar de casa. Eu tô com esse problema, dá para conciliar? Então, isso é muito importante, eu acho. E conta um pouquinho, assim, saindo um pouco do mundo dos desafios do trabalho, né? Você teve o bebê, você que é uma profissional que tinha um dia a dia super corrido, cercada por pessoas, de repente, ao longo dos próximos meses, durante uma licença maternidade, você vai estar dentro de uma casa, muitas vezes sozinha com o bebê, num dia a dia quase de dedicação exclusiva à rotina do bebê. Como é que foi para vocês isso, esse contraste de dia a dia? Num primeiro momento, Renata, o primeiro mês é um mês impactante, porque é tudo muito diferente. É um mês de descoberta, de conhecer o bebê, quais são as reações desse bebê, se está mamando direito, se não está mamando direito. Eu acho que é tudo muito diferente para qualquer mulher. Eu mesmo tendo a experiência já de lidar com bebês e de orientar mães, mesmo assim essa chegada ela é impactante, porque esse primeiro mês ele muda completamente a rotina do casal, da família como um todo. A partir do momento que você começa a se estabilizar e a reconhecer esse bebê e saber o que é que vai acontecer, que horas vai dormir, como vai comer, como vai mamar, você começa a ficar mais tranquila em relação a esse primeiro momento, mas você começa a ficar com a angústia dessa solidão, porque você realmente fica em casa à mercê da criança. Então você, principalmente, acho que quem está no trabalho, que tinha muito agito, né, telefone, celular, reunião, e você de repente fica no mundo da calmaria, isso em determinados momentos traz um pouco de solidão. Então, que geralmente a dica que eu dou para as mães é grupos de apoio. Então, hoje nós temos grupos virtuais de apoio, grupos de apoio à amamentação, grupo de apoio à maternidade, espaços de convivência com mães e bebês. Isso é uma dica genial, porque é um tempo que precisa ser curtido, mas que vai passar rápido, mas que também traz essa certa angústia desse momento de não ter o que fazer, a não ser cuidar do bebê. Então, essa socialização é bastante importante. E, Bel, como é que foi para você? Você comentou que uma pessoa da sua família até chegou a dizer para você, olha, aproveita a licença maternidade, que vai ser um ótimo período de descanso, você vai ler muitos livros. Foi assim? Foi completamente diferente. Eu amo ler de tudo, desde revista, jornal, enfim, coisas sobre concerto de música clássica, várias coisas. Eu não consegui fazer absolutamente nada. Porque, de fato, é de 2 em 2 horas, terminou, tem que arrotar, e é a angústia de se arrotou, não arrotou, se vai...
tossir, se não vai tossir, enfim. Você fica ali, mesmo que o bebê esteja dormindo, você quer saber se está tudo bem, entra lá de 5 em 5 minutos. Ou seja, eu não consegui nada. Repensar a carreira, na verdade, assim, é o plano de entrar e fazer um trabalho de relações com investidores, é um negócio que eu já queria antes. E assim, eu solidifiquei e tive uma oportunidade bacana de acabar trocando de empresa por uma oportunidade que surgiu. Mas em que, de fato, eu tive tempo de pensar, não, porque eu estava tão apaixonada e exausta ao mesmo tempo. Então, assim, não acho. O meu conselho é, assim, já ir pensando um pouco o que poderia ser bacana fazer na minha volta. Se é uma mudança de carreira ou se é ficar na mesma empresa, se é na mesma área. Eu pensei isso um pouco antes, porque eu acho que você pode solidificar isso, mas imaginar que você vai ter uma grande sacada, uma ideia nova, ou que vai estudar sobre um novo assunto, eu acho praticamente impossível. Principalmente para quem está amamentando, porque é muito demanding, né? Então, eu não acho que... Um conselho é, pense um pouco antes, tente vislumbrar algumas ideias, para que na hora que o momento chegue, você curta intensamente, na hora de voltar, você está um pouco mais tranquila para voltar, para fazer seja o que for. Então, esse é o meu conselho. É que hoje também as famílias estão muito distantes, né? Então, muitas das mulheres não têm mães, não têm sogras por perto, não tem pessoas que conviveram com bebês numa certa proximidade. Então, esse mundo da maternidade é uma nova etapa, é tudo muito novo, né? E muitas vezes a mulher está muito preocupada durante a gestação com o preparo em relação ao enxoval, com o preparo em relação ao quarto do bebê, e muitas vezes ela não tem a informação de como vai ser a rotina, como será esse bebê, como serão esses cuidados, como será o sono, como será a alimentação, a amamentação. Então isso muitas vezes acaba dificultando essa primeira etapa. Que tipo de dúvidas as mulheres que te procuram, Sônia, pedindo apoio por meio do seu trabalho como consultora em sono materno infantil, o que elas te trazem de angústia, que apoio que elas querem? Então, hoje, Renata, eu tenho uma empresa que é Auxílio Mamães, que é uma empresa que faz consultoria em amamentação, em aleitamento materno e em sono materno infantil. Então, muitas das mulheres acabam chegando até os meus cuidados no momento já mais estafado, mais de exaustão, onde ela já voltou a trabalhar, ela já está com dificuldades com o sono, é um momento muito mais avançado. Algumas acabam procurando no início, com 2 meses e meio, onde ela já está tendo algumas dificuldades, ela já começa a perceber o desgaste em relação a ter que acordar várias vezes durante a noite e ela quer ajuda justamente para ajustar essa rotina. Mas a grande maioria acaba procurando mais tardiamente, onde ela já voltou a trabalhar e aí ela sente o peso desse retorno com as noites mal dormidas. Que tipo de orientações você costuma dar para que ela volte a dormir melhor? Uma das principais, é lógico que tem que ter uma avaliação maior em relação à criança, em relação a tudo que está acontecendo, mas uma dica especial, assim, que vale para toda e qualquer mulher, porque a avaliação ela é individual, muda muito de bebê para bebê, de mãe para mãe, mas uma que é fundamental é o estabelecimento de uma rotina. Então, ter a hora para acordar, ter a hora para comer, ter a hora para dormir, o que fazer, um ritual de sono, né, para essa hora da cama, isso é fundamental. Legal. Bel, queria comentar um pouquinho com você. Você mudou de trabalho durante a licença maternidade e você foi trabalhar num lugar predominantemente masculino. A área de relações com investidores é predominantemente masculina. Como é que você sente a imagem que se tem nos espaços mais masculinos em relação à mulher, a profissional que é mãe? Olha, Renata, eu me surpreendi bastante, na verdade. Assim, não só estou muito feliz com a transição, mas eu percebi o seguinte, que a mulher tem algumas áreas, e eu acho que a área comercial, de relações pessoais, é uma delas, onde a mulher, por questão de sensibilidade, ela agrega muito valor. Então, com relação aos investidores, em que momento eu posso dar determinado conselho, em que momento o investidor está insatisfeito, o que eu posso fazer para mudar. Tem algumas sacadas que são totalmente subjetivas e que eu acho que a mulher com essa função multitask, né, que ela tem que estar pensando no filho, na comida, no marido, no próprio corpo dela, enfim, no sono e essa capacidade que exige muita sensibilidade para você saber a hora de entrar, a hora de parar, o que eu tenho que fazer. Então, assim, eu me surpreendi muito e eu acho que a mulher agrega muito valor.
Um outro conselho que eu, enfim, posso falar aqui e debater hoje é a mulher tentar identificar aonde ela pode agregar mais valor, porque ela, de fato, ela vai ter um trabalho onde, em termos de horas, provavelmente vai ser menor do que o número de horas que o mesmo funcionário homem, da mesma faixa etária, do mesmo cargo, pode ter. Então, ela tem que ser extremamente produtiva e isso, assim, eu observei que depois da minha licença, eu me tornei muito mais produtiva do que eu era. Eu já era uma pessoa produtiva, de uma cabeça exata, mas, assim, infinitamente mais produtiva. Não vejo celular, não vejo nada, eu estou ali trabalhando naquele horário, focadíssima, para que eu consiga dar conta do recado. Às vezes não dá naquele horário, você tem que fazer depois, mas, assim, de novo, aí você conversa com o seu empregador, enfim, mas a questão de sensibilidade, um trabalho onde a mulher possa agregar valor é fundamental. Então, esse é um outro conselho. Aonde a gente pode se destacar, onde a gente pode agregar valor e ser diferente, enfim, fazer diferença para a empresa onde a gente trabalha. Bem legal. Alguns estudos mostram até uma sensibilidade maior da mulher justamente depois que ela vira mãe, né? Essa múltipla função é muito importante. Então, ela consegue fazer várias coisas, planejar várias coisas, justamente isso que a Isabel falou, né? Ela tem que cuidar da criança, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dela mesma. E isso, muitas vezes, muitos homens não conseguem fazer isso. Eles não conseguem ter essas múltiplas funções. Então, isso, além da sensibilidade. Então, a sensibilidade materna, né? Agora ela tem alguém que depende dela, que precisa dos cuidados, e isso muitos estudos mostram, evidenciam que traz um retorno importante para o trabalho. Mas é importante que essa mulher esteja focada no que ela quer, como ela quer esse trabalho, né? Quantas horas ela quer ficar longe de casa, o que isso vai trazer de resultado, tanto para o ambiente familiar quanto para ela mesma. E uma coisa que a Isabel coloca que é super importante, né? Ela tem que estar fazendo o que gosta, e isso é fundamental. De fato, a gente vê muito em pesquisas que as mulheres, depois que retornam da licença maternidade, quando deixam de trabalhar poucos meses depois, elas costumam dizer que elas saíram do mercado de trabalho não porque queriam ficar com os filhos, mas porque não estavam felizes com a carreira. Então, se essa mulher volta para um trabalho e numa empresa que, por considerar que ela hoje tem mais responsabilidades familiares e por isso talvez não queira se dedicar tanto ao trabalho, que pode não ser nem realidade, talvez não teve uma conversa franca, e coloca-se essa mulher num papel em que não seja tão estimulante, ela não se sinta tão desafiada, então estimulada no trabalho, ela vai acabar balanceando e vendo que, poxa, fazer tantos esforços familiares e de dedicação no momento que você se sente tão com tanta vontade de estar perto do teu filho, acaba não fazendo sentido, né? Mas menos pela vontade de estar com a criança e mais porque o trabalho não é suficientemente estimulante. Isso de fato é uma questão de relação de custo-benefício, Renata. Assim, a mulher, acho que o tempo todo ela tem que estar pensando, tá valendo a pena? Em todos os sentidos, não só financeira, mas principalmente com relação a desafios intelectuais. Eu acho que quem sempre trabalhou, quem sempre teve desafios, precisa disso para se sentir satisfeita. Então tem um lado da criança, tem um lado do desafio intelectual, seja ele qual for, se é uma área acadêmica, se é uma área, enfim, mais financeira, executiva, o que seja. Mas, assim, é sempre ponderar o custo-benefício. Se essa relação não está equilibrada, ela provavelmente ou vai sair daquele emprego, ou vai prejudicar, talvez, a criação do filho. Então, é muito importante estar sempre pensando, está valendo a pena? Esse custo-benefício está equilibrado? Então, essa é uma outra dica que eu acho que é importante sempre pensar. Super interessante, assim, a gente está discutindo aqui um pouco quanto, na realidade, a maternidade pode ajudar a mulher a ser uma profissional ainda melhor e a importância da mulher buscar funções em que ela consiga se sobressair, até pelo fato de ser mulher, algumas competências que ela tenha, né? Não que todas as mulheres tenham as mesmas competências, mas acho que você traz um ponto muito legal onde você busque lugares, antes até de ter filho, em que você consiga se sobressair muito e fazer, então, já uma imagem profissional muito positiva antes de passar por essa fase tão desafiadora. Mas se fala muito que quando você volta para o mercado de trabalho com filhos pequenos, existe uma pressão dos dois lados, né? Do mercado de trabalho, que acha que uma mulher que divide a responsabilidade e a ambição profissional com o papel de uma mãe dedicada, vai ser um profissional com desempenho talvez inferior do que um homem na mesma situação. É uma situação muitas vezes não aberta, mas
uma percepção que muitas mulheres relatam que sentem isso. Por outro lado, na sociedade existe aquela comparação entre a mãe full-time e a mãe que trabalha, e essa mulher também se sente cobrada por várias pessoas que dizem: poxa, mas como que você conseguiu deixar o seu filhinho pequeno com uma babá? Isso não te dói? Então, vocês não necessariamente lidaram com isso, mas como é que vocês percebem essa dupla pressão de um mercado de trabalho que te compara com alguém que não teve o momento de cuidar do bebê, que é o homem que não passa por esse momento de ter que se dividir tanto, e a mulher que ficou em casa, e você tem aquela visão super idealizada também da maternidade? Eu acho que tem um momento dela fazer essa reflexão, né? Justamente pesar os riscos, benefícios, pesar a importância desse trabalho naquele momento, porque ela precisa estar bem com ela mesma para conseguir pensar o que ela vai fazer daqui para frente, o quanto essa profissão, essa carreira está sendo significativa. Ela tem que ter um tempo, sim, de cuidados com a criança, porque passa muito rápido e essa primeira infância é muito importante, mas se ela fizer um planejamento de que o momento que ela estiver com a criança vai ser um momento realmente dedicado para os cuidados e que o momento que ela estiver na empresa, ela realmente vai se dedicar para o trabalho, eu acho que ela consegue. Mas existem algumas mulheres que precisam desse afastamento e um tempo com a criança. Então, eu acho que existem os dois lados, né? E aí cabe a cada uma delas pesar esses benefícios ou esse impasse. E se respeitar, né? Eu acho que é muito importante essa questão da mulher, ela mesma não tem regra de bolo exata, sabe? Mas tem essa questão de você ter qualidade do momento, tanto do trabalho quanto da criança, é fundamental. Por exemplo, eu chego em casa, é o horário da minha filha. Toco o telefone, eu não atendo nem o celular, nem o telefone de casa. Pergunto, é urgente? Senão, aquelas 1h30 é sagrada, eu vou estar com ela full time. A babá se afasta e eu fico com a minha filha brincando, dando banho, o que seja. O tempo é meu, então aquela qualidade é inteira. Tanto que se eu atendo o telefone que é mais urgente, ela reclama, porque ela sabe que aquele tempo é dela. Então, assim, é incrível como a criança também já sabe, ela fica me esperando na porta, mais ou menos no horário que eu chego. Então, ela já vê escurecer, ela já sabe que a mamãe vai chegar. E ela fica brava. Um dia eu teve um evento, eu não consegui voltar. Ela ficou super sentida no outro dia, nem sabe falar. É incrível isso. Então, então se respeitar e ter qualidade de momento, tanto de trabalho quanto da convivência com a criança. Muito legal. E além de planejar como é o retorno para o trabalho, né? Imagino que vocês tiveram que replanejar um pouco da dinâmica familiar. Vocês duas são casadas. Como é que é essa dinâmica entre dois profissionais que querem estar presentes no dia a dia da criação dos filhos, mas também estão super motivados e querem seguir crescendo, se desenvolvendo profissionalmente? Vocês podem compartilhar um pouquinho como é que foi essa negociação com os maridos de vocês? Eu acho que sempre tem que ter muita conversa e esse entrosamento, né? Quem vai ficar responsável pelo quê? Quem vai ser a ponte de ajuda, né? Então, se não tem uma mãe próxima, se não tem uma sogra próxima, que tem uma babá de confiança, que tem alguém que você possa contar no momento de necessidade. E essa divisão de papéis ou de tarefas, né? Isso eu acho que é fundamental. Vocês fizeram isso? Sim. E não cobrar, porque às vezes o pai não faz exatamente o que a gente acha que ele deveria fazer. Então, se delegou, tem que ficar ali torcendo para dar tudo certo. Mas acaba dando, porque obviamente é um instinto também, enfim, de pai, Mas é engraçado, porque homens é diferente. O jeito que eles fazem as coisas, são bem mais tranquilos do que a gente fica histérica atrás da criança. E eles são bem mais relaxados, mas dá tudo certo. E a criança sabe disso, né? Exato. Então a mãe é com a mãe, nunca faz a mãe é com o pai. Então, assim, incrível isso. Que engraçado. Totalmente. Mas às vezes pequenos detalhes, né, Renata? Por exemplo, às vezes o deslocamento. Não dá para o pai chegar cedo porque o horário que a criança vai dormir, ele não está ali presente. Então, se é uma criança maior, que já vai para a escola, então dividir a tarefa. De repente, ele possa levar a criança até a escola, porque é um momento que ele vai ter também de contato, para que ele não fique também o tempo todo sem ver essa criança ao longo do dia. Essa criança vai precisar de uma rotina, ela não vai conseguir ficar esperando o pai até 8, 9, 10 horas acordado. Então, de repente, é essa possibilidade. Ou mesmo para os menores, que o pai desperte um pouquinho mais cedo. Então, que ele comece a rotina dele por volta do momento do horário que a criança acorde, umas 6h30, 7 horas, para que ele tenha esse momento de interação com a criança. Isso é super importante. E só conta um pouquinho pra gente,
algumas dicas que você costuma dar para mulheres que estão voltando do período de licença e precisam começar a preparar a criança para essa redução do vínculo, porque a convivência diária, ela de fato tem que ser de qualidade, mas ela vai ser num volume de horas menor. A criança provavelmente sente isso, né? Como é que a mãe pode preparar esse bebê? Então, estabelecer uma rotina e já ir aos poucos, essa mãe precisa aos poucos saindo, né, do território visual, antes de terminar a licença. Então que ela fique, se for ficar com a babá, que já tenha um tempinho, que ela possa sair, que seja de 1h30, 2 horas, que ela vá ao supermercado, à manicure, à academia, alguma coisa que ela fique fora por um determinado tempo, até para que essa criança consiga entender que a mãe sai, mas a mãe retorna. Então isso gradualmente até o momento do retorno ao trabalho. E acho que um ponto importante aqui você é consultor em sono materno infantil. É mesmo muito difícil conseguir voltar ao trabalho e ter aí uma rotina super puxada e ao mesmo tempo conseguir dormir bem? Como é que se consegue isso? Bel, conta um pouco também se você está conseguindo fazer isso hoje, que a sua filha tem 1 aninho. Médio, por exemplo, essas 2 últimas noites dormi mal, mas eu acho que você aprende a dormir bem no horário onde dá pra dormir. E eu tento, muitas vezes não é possível, tentar dormir um pouco mais cedo, mesmo numa sexta-feira que às vezes você quer sair e dormir bem mais tarde, você sabe que a criança vai acordar 5, meia, 6 horas da manhã. Então, tem isso também. Mas assim, no horário que ela dorme, mesmo que eu acorde no meio da noite, eu volto pra cama imediatamente e falo, agora eu vou dormir. Me conscientizo que eu vou dormir. Tomo um copo d'água e dorme. Então, assim, mas isso aprende, não é... Tive insônia algumas vezes, claro, mas você aprende e acho que vai entrando na tal da rotina também pra mãe. E aí que entra muito importante a parceria, né? O pai, ele pode estar, de repente, no final de semana compensando essas horinhas para essa mãe. Então, ele pode ficar ali em algum momento mais com a criança para que essa mãe consiga fazer uma soneca, consiga ter um descanso um pouco maior para compensar um pouco essa jornada. Isso é muito importante. Quando o acordar e cuidar da criança não estiver envolvido a amamentação, por exemplo. Sim. Então, tudo vai depender de como essa rotina vai estar estruturada. A criança, até os 4 meses, ela tem muitos despertares, ela tem uma necessidade fisiológica de acordar para precisar mamar. Ela tem um estômago que ainda não é suficiente para conseguir manter ela dormindo das 8 da noite até as 7 da manhã. Então, ela precisa mamar a cada 3, a cada 4, e isso vai gradativamente vai se espaçando. Mas, por algumas associações que são impostas pelos pais, muitas vezes essas crianças passam a ter muitos despertares à noite, mesmo depois da faixa etária dos 4 meses, onde ela já poderia dormir a noite toda. Então, isso é que precisa ser observado e feita essa mudança, seja na associação com a hora do sono, né, a forma como a criança é colocada para dormir, seja a hora que ela está sendo colocada para dormir, que isso é extremamente importante. Muitos dos pais que trabalham fora, tanto a mãe quanto o pai, muitas vezes não se dão conta da importância da hora precisa para essa criança dormir, que é entre 7h30 e 8h30. Então, não dá para a criança ficar esperando o pai chegar, que vai ser 10, 11 horas da noite. Então, isso é muito importante. Então, estabelecer uma rotina é o fundamental. Bel e Sônia, muito obrigada, foi um bate-papo muito gostoso. Espero que você de casa tenha gostado, que tenha sido útil e inspirador como foi para mim aqui. Bel e Sônia, muito obrigada, foi um bate-papo muito gostoso. E você de casa, fique ligado na programação da Loja ao Vivo, com muito mais conteúdos interessantes ao longo da semana.